Bom dia a todos, sejam bem-vindos para dar sequência ao Endofeminina. Eu iniciarei agora o Simpósio 2, que tem o título de Atualização em Contracepção. Nós teremos 3 palestrantes e começaremos com a professora Carolina Salles Vieira. A professora Carolina é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. É chefe do setor de anticoncepção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão e tem pós-doutorado em contracepção no Population Council de Nova York. Ela vai falar sobre sexualidade e contraceptivos hormonais, o que dizem as evidências. Na sequência, nós teremos a aula do professor Luiz Barramondes. Ele é professor titular de ginecologia do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. E a palestra dele será o uso de sistemas intrauterinos em adolescentes e nuligestas. E por fim, encerrando este simpósio, nós teremos o Dr. Alexandre Hall, que é professor adjunto de endocrinologia e metabologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, é presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da SBEM na gestão atual, é vice-coordenador do Departamento de DAEM e Endocrinopatias da ABENS, e também é doutor e pós-doutor em Ciências Médicas pela UFSC. Então eu passo a palavra para vocês e no final a gente terá um tempo para discussões. Boas aulas! Olá a todos e todas. Meu nome é Carolina Salles Vieira, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e sou chefe do Serviço de Anticoncepção da mesma instituição. Hoje eu vou discutir com vocês sobre sexualidade e contraceptivos hormonais, o que dizem as evidências. Então esses são os meus conflitos de interesse e eu vou usar essas 3 revisões na maior parte das discussões desta aula e outras referências pertinentes vão estar apontadas nos slides. Bom, então essa vai ser a agenda e nós vamos começar com a resposta sexual da mulher. Então, achava-se que a resposta sexual humana era semelhante entre homens e mulheres, começando com desejo, excitação, um platô, orgasmo e resolução. Só que essa resposta sexual linear não explicava completamente a resposta sexual feminina, até que Basson propôs um outro modelo, em que a mulher ela pode partir da neutralidade sexual ou do desejo sexual espontâneo e, através do estímulo sexual, ela chega a ficar excitada e, juntando desejo com excitação, ela atinge a satisfação emocional e física que ampliam a intimidade emocional com aquela parceria. E é importante ressaltar que não só a resposta sexual ela é complexa, como a gente viu ali, mas ela é influenciada por vários fatores. Eu destaco entre os fisiológicos os medicamentos, doenças neurológicas ou cardiovasculares e, por exemplo, o status hormonal. Uma mulher hipoestrogênica, ela pode ter prejuízo da função e resposta sexual. Entre os fatores psicológicos, eu destaco distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão, a história de abuso sexual prévio e mulheres que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Já em fatores culturais, eu destaco a questão da influência religiosa e de tabus na sociedade em relação ao sexo. Em relação ao relacionamento interpessoal, a disponibilidade de parceiro, a qualidade do relacionamento e a função sexual do parceiro. Então hoje nós vamos pegar um desses fatores, que é um grupo de medicamentos representado pelos contraceptivos hormonais na função sexual. E, antes de tudo, é importante que nós saibamos que a prevalência de disfunção sexual é alta, né? Nos Estados Unidos 27%, nessa revisão sistemática que incluiu estudos de várias partes do mundo, qualquer disfunção 41%,
os outros componentes, chegando aí quase de 20% a 30%, e essa foi só uma revisão sistemática sem meta-análise brasileira, onde apresentou-se a variação de disfunção sexual e de alteração dos diversos componentes da resposta sexual. Percebam que é muito ampla a variação, refletindo populações diferentes e tipos de estudos diferentes. Então, considerando essa prevalência alta de disfunção sexual, nós precisamos reconhecer que a gente não pergunta previamente sobre a saúde sexual de nossos pacientes. E assim, quando a paciente expõe a queixa, nós não temos o conhecimento de como era a resposta sexual antes do uso do contraceptivo. Bom, agora nós vamos conversar sobre o efeito dos contraceptivos hormonais na resposta sexual. Então, é de conhecimento de todos que com o advento da pílula contraceptiva, a mulher pôde desvincular o sexo para o prazer, para que a mulher aí tenha uma vida sexual saudável com sua parceria, daquele sexo relacionado à procriação. Com isso, quando ela conseguiu desmembrar essas duas formas, né, de função do sexo aí, né, para o prazer e para a procriação, a resposta sexual dela foi muito favorecida, porque o medo de uma gravidez não planejada prejudica muito a entrega da mulher ao ato sexual. Bom, e quando a gente fala que os hormônios, né, os contraceptivos hormonais, podem alterar a resposta sexual, nós estamos esperando efeitos positivos e efeitos negativos. Como efeitos positivos, o principal é a redução do medo de uma gestação não planejada. Isso tem um efeito enorme na resposta sexual da mulher. Outro ponto que também os contraceptivos hormonais podem ter de efeito é que eles podem resolver problemas ginecológicos que interferem na qualidade da relação, como dismenorreia, endometriose, adenomiose, sangramento uterino anormal, uma acne que pode alterar a autoimagem da paciente, isso atrapalhar seu desempenho na relação sexual. Então, tudo isso são efeitos positivos dos contraceptivos hormonais. Já efeitos negativos, é descrito que os contraceptivos hormonais podem influenciar todos esses componentes da resposta sexual. E como o contraceptivo hormonal iria interferir na resposta sexual? Isso ainda não é muito bem esclarecido, mas o principal mecanismo apontado é redução dos androgênios funcionantes. Como assim? O principal seria o aumento da síntese da SHBG, que é a globulina carreadora de esteroides sexuais, que com isso reduz a testosterona livre, já que 70% dela existe ligada a SHBG. Quem faz isso? Estrogênio. Outro ponto seria redução da síntese ovariana de androgênios através do bloqueio da ovulação. Quem faz isso é o progestagênio. Lembrando que a maior parte dos androgênios são produzidos pela conversão periférica e não pelo ovário. O ovário é em torno de 25%. Atividade androgênica, como assim? Provavelmente um progestagênio de atividade antiandrogênica poderia reduzir a eficiência dos androgênios endógenos, né? E, além disso, os hormônios, tanto faz estrogênio quanto progestagênios, podem atuar diretamente no sistema nervoso central, alterando neurotransmissores e neuropeptídeos que vão alterar a resposta sexual feminina para melhor ou para pior. Bom, pensando que a redução da testosterona é o principal efeito, eu trouxe essa revisão sistemática e meta-análise para observarmos como seria o efeito dos contraceptivos orais combinados sobre os níveis de testosterona em mulheres saudáveis. Eu não estou incluindo aqui mulheres com ovário policístico. Então, os contraceptivos orais combinados, independente da dose e do tipo de progestagênio, reduzem a testosterona total em 31% e a livre em 61%. Isso é uma média. Percebam que a livre é o dobro da total. E a livre que funciona.
Já a SHBG, ela tem um maior aumento quando eu uso maiores doses de estrogênio na pílula ou quando eu associo um progestagênio antiandrogênico, que ele vai modular a produção de SHBG induzida pelo estrogênio. Então, olha aqui, quando eu pego uma pílula de etinil estradiol e levo nogestrel, eu espero um aumento de SHBG em torno de 50%. Outros contraceptivos, como progestagênios, por exemplo, menos androgênicos ou até antiandrogênicos, eu tenho um aumento de 150% a 250% da SHBG. Então, a gente tem que o estrogênio aumenta a síntese hepática de SHBG, que cai na circulação, liga-se à testosterona, 70% da testosterona livre está ligada a SHBG, e com isso reduz a testosterona livre, né? Além disso, o progestagênio isolado ou causa uma pequena redução da SHBG ou não provoca alteração, então ele não faz esse mecanismo. Por ele poder inibir a ovulação, ele até pode reduzir a testosterona total, mas a livre ele não reduz, e essa que é a funcionante. Então, muitas pessoas pensam que reduzir a testosterona sempre vai afetar a função sexual, e não é assim. Nessa meta-análise de 2013, foi feita uma subanálise com mulheres que tinham uma redução importante da testo livre, né? E percebam que quase 50% falaram que o desejo melhorou depois do uso do contraceptivo combinado. Quase 31% falaram que não mudou nada. E quase 21% referiram pior. Então, 80%, mesmo com a testo bem baixa, não referiram alteração ou referiram melhora no desejo sexual. Então, a mensagem é que não tem uma relação direta entre os níveis de testosterona livre e a resposta sexual da mulher. E a mulher que vai ter redução, piora do desejo sexual ou alteração da sua resposta sexual, deve ser uma mulher que tem mais sensibilidade à redução da testo livre, que aqui foi em torno de 21%. Bom, então o que nós temos de evidências disponíveis com relação a cada contraceptivo hormonal e as limitações desses estudos? Então vamos começar com o combinado, e aqui eu tenho a pílula, eu tenho o anel e tenho o adesivo. Não tem nada de injetável mensal, porque ele não existe nos Estados Unidos e nem na Europa, então não temos evidências. Então, sobre os contraceptivos combinados, essa revisão sistemática que eu já comentei incluiu mais de 13 mil mulheres, 36 estudos e mais de 8 mil usando contraceptivo oral combinado. Percebam que 85% referiram ou ausência de alteração no desejo sexual ou melhora, e quase 15% referiu redução do desejo. Vocês lembram que quando eu peguei a subanálise com maior redução de testo, essa porcentagem aumenta para próximo de 21% das que têm redução do desejo sexual. Bom, aí eu tenho algumas perguntas. A dose de etinil estradiol e o tipo de estrogênio tem efeitos diferentes na resposta sexual? Então, esse estudo brasileiro foi randomizado 100 mulheres para pílula com 30 microgramas de etinil estradiol e levonorgestrel, pílula com 20 microgramas de etinil estradiol e levonorgestrel. E foram analisados tanto testosterona total, livre e função sexual 6 meses depois. Percebam que a pílula de 30 teve uma redução maior da testosterona total e uma redução maior da testosterona livre. Em termos de função sexual, a pílula de 30, as mulheres não, a média foi não alteração da função sexual, enquanto no grupo de 20 teve um aumento do desejo. Então, qual é a mensagem desse estudo? Que contraceptivos que levam a menor redução de testo se associam a maior benefício na função sexual. Esse foi um achado. Lembrem que na revisão sistemática não viram muita diferença entre os valores de testo livre e testo total nos diferentes contraceptivos. Tá? Aqui houve, mas na revisão sistemática, quando somou tudo, não teve muita diferença. Bom, esse estudo da Alemanha, ele tem uma limitação importante.
ele foi feito questionário online, a gente não tem muita característica dessa população, mas são mulheres jovens, né? 750 estudantes. E aí avaliou-se o FSFI, né, que não é de resposta sexual, e a gente percebe que contraceptivos que têm progestagênios androgênicos e antiandrogênicos não tiveram diferença na resposta sexual. Além disso, a dose de etilenoestradiol, que no outro estudo teve diferença em relação à resposta sexual, aqui não teve, né? Então, a mensagem aqui é que a dose de etilenoestradiol e o tipo de progestagênio associado não foram associadas às diferenças do score FS-FI. Então, o que eu quero falar para vocês antes da próxima pergunta? Nós vamos achar estudos que falam que muda e estudos que falam que não muda. Eu estou mostrando para vocês como é difícil chegar a um acordo sobre o que influencia na resposta sexual. Então, essa outra. Será que o tipo de estrogênio utilizado muda? Será que o estrogênio natural, por aumentar menos a SHBG, né, seria mais benéfico para a resposta sexual? Então, esse é um estudo de mulheres que estavam usando pílulas com etilenoestradiol e trocaram para pílulas de estrogênio natural contendo 17 beta-estradiol e o nomegestrol. O que foi visto? Que houve uma redução da SHBG, porque o etilenoestradiol aumenta mais a SHBG, um aumento de testo total e um aumento de testo livre. Apesar e além disso, houve um aumento do score do FS-FI durante os 6 meses de segmento. Pareceu uma maior maravilha. Só que não tem controle, né, gente? Vocês lembram que mesmo mulheres com testosterona baixa pelo contraceptivo oral combinado relataram melhora da função sexual, por isso que precisa de controle. Aqui eles compararam uma pílula com estrogênio natural, que aqui é valerato de estradiol e de enogeste, né, o Clyra, versus etilenoestradiol e levonorgestrel. Percebam que em 6 meses, basal e 6 meses, houve um aumento do total do score FS-FI sem diferença entre os grupos. Quando observamos componentes da resposta sexual, ambos contraceptivos tiveram um aumento positivo nesses domínios, sem diferença entre eles nos 6 meses de observação. Então aqui não teve diferença entre os contraceptivos na resposta sexual, ambos tiveram um efeito positivo nos parâmetros de resposta sexual, mesmo que talvez o valerato de estradiol aumente menos a SHBG. A via de uso dos combinados influencia na resposta? Então, existe aqui, tanto estudos que falam que o anel é semelhante aos contraceptivos orais combinados, e eu trouxe um que mostra que o anel teve um melhor desempenho na resposta sexual, né, no desejo aqui que foi avaliado, do que 2 outras pílulas de etilenoestradiol. Além disso, usuárias de anel tiveram maior lubrificação. A taxa de secura vaginal foi até 30% nas usuárias de pílula e 2% nas usuárias de anel. De novo, existe estudo que fala que o anel não tem diferença nenhuma dos combinados, mostrando que é muito difícil chegar numa conclusão definitiva sobre o efeito de cada contraceptivo na função sexual. E nos métodos contendo apenas progestagênio? Então, além da pílula de progestagênio, eu tenho o implante, o injetável trimestral e o sistema intrauterino de levonorgestrel. Esse é o único estudo assim que eu encontrei randomizado avaliando, né, a pílula de progestágeno, nesse caso uma que inibe menos de 50% da ovulação, levonorgestrel, uma combinada com etilenoestradiol e levonorgestrel e placebo. Isso foi possível porque as mulheres eram laqueadas ou vasectomizadas. Foi feito em Manila, Filipinas e em Edimburgo. Percebam que o desejo sexual, quando o interesse sexual, né, o desejo, ele só foi afetado em Edimburgo pelo uso do combinado. Veja que o progestágeno não afetou. Em Manila, nenhum tipo de contraceptivo afetou. A atividade sexual em Manila não foi afetada por nada e em Edimburgo foi afetado pelo combinado. Percebam que a pílula de progestágeno
não afetou os componentes da resposta sexual que foram avaliados nesse estudo. Mas faltam estudos com desogestrel, com a drosperinona isolada, né? Bom, com injetável trimestral, a maior limitação é que a maior parte dos estudos são com adolescentes. E eu brinco, com adolescente a gente pode dar qualquer coisa que é muito difícil que altere a resposta sexual. Então aqui o estudo uso do acetato de medroxiprogesterona de depósito em adolescentes não mostrou alteração no interesse sexual em comparação com usuárias de pílula combinada ou usuárias de métodos não hormonais. E um estudo observou menores níveis de testosterona em usuários de pílula combinada em comparação com o injetável trimestral, claro, porque não altera SHBG e testo livre, mas não houve diferença no desejo sexual, uma vez que a gente sabe que não existe uma relação direta entre testo e desejo, né? Lembrando que o AMP ele leva ao hipoestrogenismo. Em relação aos LARCs, o que a gente tem? Os níveis de estrogênio dos LARCs só de progestagênio não é afetado, então eu não tenho hipoestrogenismo aqui, como tem no injetável trimestral. Percebam que esse estudo, o que mostrou? Que a maioria das usuárias, né, mais de 80%, em torno de 80% das usuárias de DIU de cobre, 85% das de Mirena e 83% do implante tiveram ausência de alteração da vida sexual ou melhora. E isso, a melhora foi por conta da redução do medo de gravidez. E uma porcentagem, entre 20, quase 22% e 15%, relata piora. Essa piora sem diferença entre os 3 métodos. Foi por sangramento desfavorável e dismenorreia. Outro estudo, né, teve um segmento de 3 meses também, teve um dos objetivos dele avaliar a função sexual. Perceba que comparou implante, DIU de cobre, DIU com levonorgestrel, injetável trimestral, contraceptivos orais e anel vaginal. Não teve diferença entre do efeito do método contraceptivo na vida sexual, mostrando que no máximo 18% das mulheres tiveram uma piora importante ou uma piora pequena da sua vida sexual. Percebam que a maioria não teve nada ou teve melhora da vida sexual com contraceptivo. Bom, e quais são as limitações dos estudos? Gente, então, quando a gente começa a falar da parte teórica, a gente imagina que a gente iria encontrar essa evidência do DIU de cobre e outros métodos hormonais, porque não alteram testosterona nem inibe a ovulação, seriam melhor que o Mirena. O Mirena inibe uma porcentagem pequena de ovulações, assim como o Cailina, 10%, 25%, mas não altera testosterona livre. O implante e a pílula de progestagênio, eles inibem a ovulação, mas não altera a testosterona livre. A pílula com estrogênio natural altera menos o SHBG e altera menos a testosterona livre do que uma pílula com estrogênio com etinil estradiol. E dentre as pílulas com etinil e estradiol, as piores poderiam ser as antiandrogênicas, né, com progestagênio antiandrogênico. Mas na prática, não é isso que a gente observa. Se existir essa diferenciação entre esses métodos, é muito pequena o efeito na resposta. E o tipo de paciente que a gente usa, a gente não consegue perceber essas pequenas diferenças. Na prática, a gente vê que os combinados afetam mais a resposta sexual que os LARCs. O injetável trimestral e a pílula de progestagem, nós precisamos de mais estudos, mas sabemos que eles não afetam a testosterona, lembrando que o injetável trimestral afeta os níveis de estrogênio, e aí a gente precisa ver em estudos maiores e mais robustos. Bom, e as limitações é que a resposta sexual feminina é multifatorial, vários fatores influenciam, existem questionários diferentes usados de estudo para estudo, a maior parte dos estudos tem amostra pequena, o segmento da maior parte não passa de 6 meses, o desenho dos estudos são ruins, de baixa qualidade, a maioria transversal, poucos randomizados, e é o que eu falei, o fato de ter só mulheres novas com relações pouco duradouras faz com que pequenas diferenças entre os contraceptivos não sejam percebidas. Talvez essas
diferenças aqui, que a gente imaginava que existia, talvez sejam mais visíveis em uma população mais velha. Bom, e por último, a proposta de conduta nas alterações da resposta sexual. Então, primeiro, descarto problemas sociais, biológicos, psíquicos de relacionamento. Se eu percebo que realmente é relacionado ao contraceptivo, a gente sabe que métodos hormonais e o Mirena e o implante, os LARCs, né, são os mais adequados. Provavelmente os métodos não hormonais podem ser que tenha menos efeitos, mas os estudos não mostraram. E depois disso a gente tem dúvidas se usaria pílula de progestagênio, pílula com estrogênio natural. Quando é redução da lubrificação, além dos LARCs, a gente pode tentar o anel vaginal, que aumenta a lubrificação, ou associar um estrogênio tópico com o método que está sendo usado. E as mensagens finais, então, são que a resposta sexual feminina é influenciada por múltiplos fatores. Os contraceptivos hormonais podem afetar a resposta sexual de forma positiva ou negativa. O mecanismo mais aceito para a piora da resposta sexual em usuários de contraceptivo hormonal é a redução dos níveis de androgênio, principalmente pelo aumento de SHBG produzida no fígado pelo estrogênio e redução do testo livre, que vai se ligar a SHBG. Os contraceptivos combinados aumentam a síntese de SHBG e quanto mais estrogênio e quanto mais o progestagênio for antiandrogênico, maior será o aumento de SHBG. Estrogênio natural também aumenta menos a SHBG. E os contraceptivos combinados, não importa a via, a dose de estrogênio, o tipo de progestagênio, todos eles reduzem testo total e testo livre, né? E até o momento há dúvidas, né, se o tipo de estrogênio, o tipo de progestagênio influencia essas reduções. Parece que não. Bom, a resposta sexual não tem relação com os níveis de androgênio, já que a maioria das mulheres com androgênio baixo não apresenta alteração na resposta sexual. Os contraceptivos com progestagênio isolado não alteram os níveis de SHBG, de testosterona total e nem de testo livre. Pode existir uma pequena redução de testo livre, mas a gente sabe que quem age é a testosterona livre. Antes de prescrever um contraceptivo, é importante saber sobre a resposta sexual da mulher, para evitar de sermos surpreendidos por uma queixa que já existia. E os contraceptivos combinados, eles têm maior risco de alterar a resposta sexual. No entanto, a maioria das usuárias não apresentarão alterações ou apresentarão melhora da resposta sexual. Ocorrendo uma redução do desejo ou da excitação, afastar outras causas. Sendo relacionado ao contraceptivo, é importante que façamos a troca de acordo com as necessidades da mulher. E as opções que menos influenciam a resposta sexual parecem ser os LARCs. Faltam estudos da pílula de progestagênio e do injetável trimestral para sabermos se ele está mais próximo dos LARCs ou dos combinados. Em caso de redução da lubrificação, o anel ou a prescrição de estrogênio tópico podem ajudar. Obrigada pela atenção de vocês e podemos discutir as dúvidas agora no fim da sessão. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado a todo o comitê organizador do Endofeminina 2022, muito obrigado a Polimara pelo convite que sempre me faz todos os anos. Eu vou falar sobre o uso de DIU entre adolescentes e nuligestas. E gostaria de começar com um tema muito atual, que é a pandemia de Covid-19, e todos os dias assistimos a contagem dos milhões de brasileiros infectados. Este número de 550.000 já está ultrapassado, já são mais de 600.000 mortos pelo Covid-19. Entretanto, é ignorado por muitas outras epidemias silenciosas, que é a gravidez não planejada, principalmente entre adolescentes. Os dispositivos intrauterinos da Organização Mundial da Saúde e várias associações de ginecologia, inclusive a Febrago no Brasil, confirmaram que o DIU T de cobre 380 e os diferentes
sistemas intrauterinos con levonorgestrel son anticoncepcionais seguros y recomendados, tanto para adolescentes como para nulillentos. Y no debemos negar un DIU a ninguém baseado na idade ou na paridade. Y pueden observar que existe una serie de sites y de recomendaciones de diferentes organizaciones, inclusive a Organización Mundial de la Salud y a FIA. En 2017, 22 millones de adolescentes entre 15 y 19 años en 60 países tuvieron un filho, y de ellas, aproximadamente 4,1 millones tuvieron un segundo o tercero filho. A OMS establece que no debe se negar un método anticoncepcional a ninguém baseado en idade o paridade. Entre tanto, a escolha de un DIU pelas adolescentes debe ser libre de coerção. ¿Cuáles son las principales barreras al uso de DIU en adolescentes? Existen barreras estructurales como custo o acceso. Muchas clínicas de planeamiento familiar no tienen ninguna condición de atender adolescentes. Logística, ustedes saben que en Brasil las unidades de salud están llenas de té de cobre 380, venciéndose en los armarios porque ninguém quiere colocar. Falta de clínicas para adolescentes, factores culturales y sociales. Entre los profesionales de salud existe falta de interés, falta de conocimiento, no fueron treinados para colocar DIU, consecuentemente no tienen interés en colocar, no confortable con confidencialidad y no confortable con orientación. Entre barreras individuales existe ambivalencia sobre gravidez, falta de conocimiento sobre los DIU, mitos. Todavía piensan que los DIU anda pelo corto, que si engravida o nené van a nacer con los DIU na mão, medo a colocación, problemas de confidencialidad, manejo de eventos adversos, y precisamos mejorar la comunicación con adolescentes en unidad. Yo voy a hablar un poco de DIU con cobre, entre ellos a té de cobre 380A, que es el más utilizado. Mientras barreras, dicen los médicos, no coloco DIU en nulilleta, porque es más difícil la inserción, porque expulsa más, porque tiene más complicación, tiene más doença pélvica inflamatoria, y porque las mujeres no quieren DIU. Fíjense, estas son las barreras a uso de DIU en nulilleta. En Latinoamérica es aquel que está marcado dentro del círculo vermelho. Y fíjense que los médicos dicen que tienen dificultad en inserción. Esto no es verdad. Las mujeres nulillestas nunca han tenido ninguna cirugía, nada no colo. Un colo sadio. Es muy fácil de colocar DIU en nulillesta. Doy más. Las mujeres se quejan de mayor dor, igual que las adolescentes, pero no es más dificultoso. Dice que tiene problemas con doença inflamatoria pélvica, y ya voy a mostrar que esto es infundado. Que tiene preocupaciones en cuanto a dor, y esto es verdad, existe más dor, y que tiene problemas en cuanto a infertilidad futura. Mas ¿cómo va a tener infertilidad futura si no tiene doença inflamatoria pélvica, como veamos? O DIU con cobre a nuliparidad, a desempeño do DIU no varió con la paridad, y existen una serie de estudios que podemos discutir. A probabilidad de no tener una gravidez no planejada segundo método anticoncepcional e idade, esto es el famoso estudio Choice de los Estados Unidos do año 2012, donde pueden observar acá que las mujeres que tienen menos de 21 años o más de 21 años y que optaron por utilizar DIU con cobre, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, en aquel momento solo existía Mirena, o Implanon, las tasas de gravidez fueron exactamente iguales, independientes de la edad. Esto significa que la edad no tiene ninguna importancia en las tasas de gravidez en estas mujeres. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud que comparó té de cobre 380, publicado en el año 2016, con sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, y pueden observar tasas acumuladas a 7 años de gravidez de 2 por cada 6 mujeres na té de cobre, acumuladas a 7 años. Y no Mirena, prácticamente un 10% de eso, 0,2 acumulado a 7 años. Es altamente efectivo. Y pueden observar acá 3 estudios, incluido uno meu do año 2005,
o da OMS de 1997, y otro de Irving Sieben de la Population Council de New York, con tasas de gravidez cero, con uso de test de cobre 380, y fíjense, con un acumulado, el de OMS, con más de 7.000 meses de mujer de exposición. Agora, DIU com cobre e doença inflamatória pélvica. O risco de doença inflamatória pélvica aumenta discretamente no primeiro mês após a inserção do DIU, mas é baixo. A exposição às doenças sexualmente transmissíveis e não o uso de DIU propriamente é responsável pela doença inflamatória pélvica. E o uso prévio de DIU não aumenta o risco de infertilidade. Existe um estudo famoso, feito no México, por David Kubacher, de FHI, donde ele comprobou que as mulheres que tinham infertilidade por obstrução tubaria não tinham utilizado DIU, e que as que tinham utilizado DIU engravidavam sem problema posteriormente. E acá podem observar a incidência de doença pélvica inflamatória en estudos do ano 92, 2012 até 2015, pueden observar una incidencia de 0,4, 0,5, 0,5, 0,4, o sea, prácticamente nada en relación a doença inflamatoria pélvica y uso de DIU. Y lo más interesante es el retorno de fertilidad cuando las mujeres tiran o DIU. Este es un grupo de 1.770 mujeres en China, que las crianzas de ellas murieron por un terremoto en una provincia de China. Entonces tiraron o DIU para engravidar nuevamente en la época en que China tenía la política de filho único. Y pueden observar acá que la única diferencia en ficar grávidas en 2 años era que las mujeres en la línea azul que tenían más de 40 años de edad. Las otras, las que tenían menos de 35, se comportaron exactamente igual. La probabilidad de acumular de no tener una expulsión, que es otro de los problemas que los médicos dicen, no, yo no coloco en adolescentes como licetas porque expulsan mucho. Es verdad que existe una mayor tasa de expulsión entre meninas de 14 a 19 años que entre mujeres de 20 a 45 años. Este es un estudio también del estudio Choice de los Estados Unidos. Mas fíjense que no es significativa, es 0,8 acá contra 0,9 acá, o sea, la diferencia es mínima. Entre tanto, la probabilidad de acumular de no tener una expulsión por paridades no existen diferencias. O sea, las mujeres con filhos, la línea completa, versus las mujeres sin filhos, se comportaron exactamente igual. Este es un estudio noso de la Universidad de Campinas, donde avaliamos las expulsiones de DIU, 1.612 expulsiones, y pueden observar que la inmensa mayoría de las expulsiones acontecen entre el primero y segundo mes, y a mayoría, más del 50%, los primeros 6 meses. Por eso es conveniente pedir un control a las mujeres después que se coloca DIU. Nosotros hacemos los primeros 90 días y luego no mes 8 o 9. Ahora, este es un gráfico que yo gosto mucho sobre la posibilidad de expulsar un DIU cuando se coloca de intervalo, o sea, los días 42 de posparto o para frente. Cuando se coloca posaborto del primer trimestre, 2,5%. Cuando se coloca posaborto del segundo trimestre, 3 a 7%. Posparto cesárea, hasta 20%. Y posparto vaginal, hasta 30%. Entonces es importante tener en cuenta que cuando colocamos en adolescentes, si están en posparto, tienen un riesgo mayor de expulsar. Vamos a hablar un poco sobre el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Voy a hablar primero sobre el uso de Mirena, que es lo más común en Brasil. Ahora ya tenemos un segundo, que es Cailina. Estos son estudios del año 2020. Son tasas de gravidez durante 5 años con uso de Mirena en mujeres con edades entre 16 y 35 años, no momento de inserción. Y pueden observar que las tasas de gravidez acumuladas a 5 años fue de 0,19, variando de 0,15 a 0,25 dependiendo del año. 0,19 significan 2 mujeres por cada 1.000, o sea que realmente es extremadamente bajo.
Agora no Brasil se introdujo un nuevo sistema intrauterino liberador de levonorgestrel que es menor, de menor tamaño y que libera menos cantidades de hormonas. Y pueden observar que mujeres entre 18 y 25 años tienen una tasa de gravidez acumulada de 0,9. Entre tanto, las de 26 a 35 de 1,8. Quiere decir que a adolescencia, o fato de ser adolescente, no aumenta el riesgo de gravidez con cailina. Las mujeres tuvieron, disculpe, una tasa de gravidez de 1,2 y a con filhos de 1,6. Quiere decir también que el fato de ser nuligesta no aumenta el riesgo. Y el índice de masa corpórea, lo único que es que las mujeres más obesas, con mayor de 30, tuvieron mayor tasa de gravidez. Nosotros estamos conduciendo ahora un estudio donde, en 2 centros en Brasil, donde comparamos té de cobre 380A versus Mirena versus Cailina en adolescentes menores de 19 años y colocamos estos views at random, por sorteo. A total de muestra es 300 y poco mujeres y nos faltan como 40 para terminar, por eso ainda no tenemos resultados. ¿Qué pasa con Mirena y doença inflamatoria pélvica? Que sería presentar infertilidad de após retirada. Este es un estudio del año 2020 de los Estados Unidos. Pueden observar 86% de gravidez a los 12 meses de ter retirado Mirena, o que muestra que no existe el riesgo de doença inflamatoria pélvica en esta mujer. Los dispositivos intrauterinos aumentan el riesgo de gravidez ectópica e infertilidad. Esto es una cosa que está escrito en pedra entre ginecologistas de muchos lugares. Y es necesario lembrar que todos los contraceptivos protegen contra gravidez ectópica, por razones obvias. Si las mujeres se engravidan menos con cualquier anticoncepcional, pues tendrán menos riesgo de gravidez ectópica. A tasa es de 0 a 5 por 10.000 mujeres sanas en usuarias de dispositivos intrauterinos. Y es de 30 a 65 por 10.000 mujeres sanas en no usuarios de contracepción. Cuando DIU falla y existe una gravidez, esos 6% son ectópicas. Entre tanto, cuando el sistema intrauterino del levonorgestrel falla y existe gravidez, 50% son ectópicas. Y esto es importante de lembrar. Ahora, ¿qué acontece cuando nos ofrecemos diferentes métodos anticoncepcionales? Pues son una falla en los primeros 12 meses de uso en los Estados Unidos. Y pueden observar que té con cobre o Mirena tiene unas tasas de falla infinitamente menores que anel, adhesivo, anticoncepcional oral, inyectable, etc. Y el riesgo de una nueva gravidez, segundo método en uso, pueden observar aquí en verde para las mujeres que utilizaban sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, té con cobre, o acá está incluido también implantado. Y la estimativa de gravidez terminal en aborto para aquellas mujeres que no utilizan métodos de longa duración versus a mujeres que usan métodos de longa duración sin costo, pueden observar, lembren que esto es Kaplan-Meier, entonces se oye al contrario. Aparte que parecen más bajas, son las tasas de gravidez mayores entre las que no usan métodos de longa duración versus las mujeres que usan métodos de longa duración sin costo. Más a adolescentes, a DOR es la principal causa para retirada de dispositivo intrauterino. Pueden observar acá, hasta 800 días de utilización, cómo van retirando a medida que va pasando el tiempo. Y las dificultades a un momento de inserción. Este es un estudio no muy antiguo del año 2011, donde vimos que 81% de nulligesta versus 82% con filios, las inserciones eran fáciles y posibles, o sea, no tienen problemas para colocar. Y la tasa de continuidad del nuano, 92% nulligesta y 91% las mujeres con filios. Y este es DOR, la colocación entre nulligestas, entre mujeres con filios pero solo por cesárea y mujeres sin cesárea, y pueden observar que DOR severa era mayor entre las nulligestas, mediano entre las que tenían cesárea y leve entre las mujeres que no tenían cesárea.
O sea, obviamente que las que no tienen cesárea, las que tienen parto normal, se queixan de mucho más dor leve, mas también cuando se queixan de severo, muchas menos mujeres que a nuligesta. Dor durante la inserción o factores asociados, entonces mayor escolaridad, pacientes con cesariana anterior, historia de dismenorrea severa y ansiedades, muchas ansiedades, na hora de colocar o DIU. Los predictores de retirada precoce de DIU entre adolescentes son aquellos que indican que era muy importante evitar la gravidez, no fue muy importante para retirar precocemente o DIU. Casada con parceiro, bueno, retiraron un poco más, probablemente porque querían engravidar. Con gravidez previa, retiraron más porque probablemente querían tener una segunda gravidez. Mas lo más importante para retirar un DIU es decisión baseada, parcial o principalmente la información dada pelo médico en la primera visita. Entonces tengan en cuenta que hablar con adolescentes, hablar con anuligesta, que muchas veces es exactamente lo mismo. Las adolescentes muchas veces son nuligestas, es tremendamente importante para evitar retiradas precoces de DIU. Este es un systematic review publicado en el año 2020 sobre Mirena y mostró que en mujeres nuligestas es un contraceptivo efectivo y seguro para nuligestas, presenta menor tasa de expulsión que las con filios y un padrón de sangramentos aceptable para la mayoría y los trastornos menstruales ocurren en los primeros meses. Entonces, para adolescentes, lembrar de hablar sobre todos esos métodos. Yo falei sobre DIU, para hablar sobre todo. Encorajar implantes y dispositivos intrauterinos para anular para ir adolescentes. No demorar orientación a post-abortamento y no demorar orientación a post-parto. Muy obrigado por su atención. Nuevamente, muy obrigado a todo el comité organizador pelo convite para estar en este evento. Olá, eu sou Alexandre Roll, médico endocrinologista. Gostaria de agradecer o convite da professora Paulimar Spritzer para participar do Endofeminina 2022. Cabe a mim conversar um pouco sobre implantes hormonais, se existem evidências científicas sobre esse assunto. Essa é a minha declaração de conflitos de interesse. E quando a gente pensa na conduta do médico no dia a dia, talvez a pergunta que mais deveria afligir os médicos é se uma determinada conduta trará mais benefícios do que mais malefícios para o meu paciente. Para responder isso, há algumas décadas a gente utiliza a medicina baseada em evidências, que nada mais é do que o uso consciente, explícito, judicioso da melhor evidência clínica disponível ao tomar decisões sobre o tratamento de um determinado paciente. Nesse cenário se criou a hierarquia das evidências, onde a base é a opinião, a experiência pessoal, é o que tem menos fundamento, assim como estudos in vitro, estudos em animais, seguido pelas séries de casos, depois os estudos de coorte, estudos transversais, até chegarmos nos estudos randomizados controlados e, por fim, as suas meta-análises e revisões sistemáticas baseadas em RCT, esses estudos randomizados controlados, né? Mas sempre nós vamos ter possibilidade de ter vieses de seleção, aferição, confusão, intervenção. Então, olhar um estudo, interpretá-lo e trazer a melhor informação científica faz parte do entendimento dessa medicina baseada em evidências, mas dentro de estudos que fundamentem essa pergunta e essa possível resposta. Geralmente, duas perguntas vão ser feitas. Existe eficácia? Existe segurança? E isso é o grande motivador de se realizar estudos randomizados controlados. Quando a gente pensa em vias de administração de fármacos, existem inúmeras vias de administração, né? Administração que pode ser oral, sublingual, parenteral, tópica, transdérmica, intraocular, intrarrespiratória, retal, intravaginal, intrauterina, uretral, peniana e cada vez mais novos mecanismos de distribuição de fármacos existem. Quando a gente pensa naquilo que entra na pele, é bem diferente quando eu tenho uma aplicação subcutânea, de uma intramuscular, de uma intravenosa, de um transdérmico ou de um implante subcutâneo. Então são maneiras diferentes de colocar fármacos.
E isso é muito claro quando a gente vai ver a curva de absorção desses fármacos. Dependendo do tecido onde ele está, a forma como ele vai ser absorvido, a sua farmacodinâmica, a sua farmacocinética vai ser diferente. Então é errado dizer que um remédio que foi testado por via oral vai ter a mesma ação se ele for intramuscular, ou endovenoso, ou no implante subcutâneo. Os implantes subcutâneos que ganharam força nesses últimos anos no Brasil, eles começam de diferentes maneiras, como esses tubinhos de determinada substância que parece um plástico, tá? E eles foram evoluindo e começaram a ser chamados de chip. Mas chip, na realidade, é uma metodologia que é diferente do que está sendo utilizado aqui no Brasil. O nome chip é equivocado. São, na realidade, implantes de tubinhos flexíveis que podem ser absorvíveis ou não absorvíveis, diferentes de um determinado device que foi estudado nos Estados Unidos por uma distribuição mais seletiva de medicamentos, que não é isso que é feito em território nacional. Começou uma propaganda desenfreada em mídias sociais, em internet, em grupos de WhatsApp, de estímulo de colocação de implantes entre os médicos, e as propagandas elas vão aumentando, cursos começaram a acontecer, mais do que hormônios, começaram a colocar também outros fármacos nesses implantes, como aqui, por exemplo, oxandrolona, clomifeno. Já chega a ter propaganda de implante misturando testosterona com inibidor de PDE5, mais com metformina. E, por fim, se começou a dizer que as pessoas, os médicos, poderiam ser especialistas em implantes hormonais. Isto não é verdade. Quem determina especialidade médica no Brasil é a Associação Médica Brasileira, e atualmente existem 55 especialidades médicas reconhecidas em território nacional, dentre as quais endocrinologia e metabologia, a ginecologia e obstetrícia, mas não existe médico especialista em implantes hormonais. Isso é uma falácia, é uma mentira, isso não é verdadeiro. Então, quando a gente pensa no conceito de medicamentos, de estudos em eficácia e segurança, o racional é assim. Se eu faço uma intervenção A1 pela via oral e gero num estudo uma eficácia E1 e uma segurança S1, não dá de dizer que se eu mudar a via de administração, sair da oral e fui para a transdérmica, eu vou gerar a mesma eficácia e a mesma segurança. Só um novo RCT que poderia responder isso. Assim como, se eu fizer uma intervenção A2 por via oral, que gera uma eficácia E2 e uma segurança S2, não tem como eu dizer que se eu somar A1 com A2 por via transdérmica, eu vou ter a mesma somatória de eficácia e de segurança. Só um novo RCT pode responder. Quando a gente pensa em implantes hormonais, a primeira coisa que vem à mente é a questão da testosterona. Então, pensando em testosterona em mulheres, a gente tem alguns documentos que vão embasar o que eu vou falar a partir de agora. Um documento da Endocrine Society de 2014, depois o posicionamento nosso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em 2019, que foi seguido pelo posicionamento global também em 2019, publicado em várias revistas médicas, aqui é a apresentação do JCM, e que todos contam a mesma história. Qual é essa história? Primeiro, que as concentrações de testosterona vão diminuindo durante os anos reprodutivos da mulher. Parece que depois se estabiliza, mas não se sabe se isso é benéfico ou não. Tá? A metodologia para dosar testosterona com maior precisão é cromatografia gasosa, líquida ou gasosa, espectrometria de massa. E isso não está disponível nos laboratórios comerciais em nenhuma parte do mundo, né? No dia a dia. E os ensaios diretos para a dosagem de testosterona total e livre não são confiáveis no sexo feminino, não foi desenvolvido para isso. Então, dosar testosterona em mulheres para dar diagnóstico de falta de testosterona é errado, não tem justificativa. A dosagem de testosterona em mulheres é apenas para síndromes hiperandrogênicas, de excesso de testosterona. E existe uma condição na qual a testosterona pode ser importante numa determinada situação, que é a síndrome do desejo sexual hipoativo, né? E que isso pode ter algum benefício de dosar nessa mulher, mas nunca a gente vai repor testosterona para a mulher que tenha esse diagnóstico na forma de implante. Então não existe nenhuma indicação em nenhum cenário
ético de testosterona para mulheres na forma de implantes. Testosterona em mulheres na forma de implantes, até prova em contrário, é apenas como uso na forma de anabolizante, o que não tem nenhuma indicação médica para isso. Lembrando que a testosterona na mulher ela é passível de inúmeros efeitos adversos, né? Acne, calvície, engrossamento da voz, abscesso, aparência muscular masculina, clitoromegalia, amenorreia, infertilidade, alteração de mamas, alteração hepática e até morte. A gente tem alguns relatos de mulheres que, ao utilizar excesso de testosterona, evoluíram com morte. Além da testosterona, o que ganhou muita força nos últimos anos foi o uso de implantes de gestrinona. E é o que eu gostaria que vocês gastassem uns 10 segundos olhando as duas moléculas. Observem a similaridade entre gestrinona e testosterona, partindo do ciclopentanoperidil e fenantreno, são moléculas extremamente semelhantes. Por isso que a gestrinona é considerada uma medicação com característica anabolizante, com ação antiestrogênica e antiprogestogênica, e com essa característica de anabolismo que ela pode fazer. Quando a gente põe no Medscape gestrinona, a gente vê alguns trabalhos que relatam ela, a associação dela na possibilidade de tratamento de endometriose. Quando a gente põe no PubMed a palavra gestrinona, e isso eu fiz agora no dia 14 de fevereiro, observem que tem 277 referências. O pico de produção científica de gestrinona foi em 1989 com 23 trabalhos. E depois disso só caiu, não tendo quase mais nada nos últimos anos. Isso é completamente diferente quando eu ponho a palavra endometriose, que a curva de conhecimento vai aumentando ao longo dos anos, porque cada vez se descobre mais coisas a respeito de doença, fisiopatologia ou mesmo tratamento. Observem como é diferente. Eu tenho mais de 30 mil referências associadas à palavra endometriose. Quando eu ponho implante de gestrinona, observem que tem apenas 28 referências, sendo que o pico foi em 1990, com 4 referências, 4 em 89 e 4 em 90, e depois disso só foi diminuindo. Eu separei todas essas 28 referências e olhei uma por uma. E quando vocês observem aqui, vocês vão ver que, na realidade, várias delas que está em verde foram feitas em estudos em ratas, outras em coelhas. Algumas foram feitas em humanos, sempre na formulação oral. Então, no fundo, a gente praticamente não tem nada no PubMed com relação a implantes de gestrinona. Eu vou pegar o primeiro artigo daquela lista ali, que é um artigo de 1978, feito na República Dominicana de implante de gestrinona. E a gente observa que parte das referências são da década de 70. Aqui do professor Elcimar Coutinho, do Brasil, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás, um pesquisador que sempre foi de ponta no que ele fazia, e aqui estudos de 1970, 72, 74, 75. Lembrando que eram metodologias de uma outra época, e aqui sempre pensando em tipos diferentes de estudos, misturando diferentes tipos de hormônios. Na década lá em 2006, apareceu no Ministério da Saúde a possibilidade de gestrinona oral no tratamento de endometriose, mas aqui eles já deixavam claro um risco de efeitos adversos, alguns graves e irreversíveis. Tudo baseado num estudo publicado no New England, gestrinona oral, e que falava desse risco que poderia acontecer por esses efeitos adversos. E aí a gente vai para a procura da gestrinona na Anvisa e a gente viu um registro dela nos anos 90, mais precisamente 1996, e que durou 2 anos. Uma gestrinona na forma oral, que tinha esse nome, e que era para o tratamento do quê? Na bula de endometriose. Esse foi o registro, que nunca foi renovado. Quando a gente vai atualmente no bulário oficial da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que a gente tem quando coloca a palavra gestrinona? Nada. Não existe bula de gestrinona. Se não tem bula, ela é um medicamento anabolizante, ele não tem indicação para tratar nenhuma doença oficialmente no Brasil. E a gente vai mais longe. Quando a gente vai para a lista da Agência Internacional de Antidopagem, da WADA, a gente tem a gestrinona como um agente anabólico, na mesma lista onde está a testosterona. Então, a gestrinona é proibida entre atletas que
que façam competição e podem ser punidas em exame antidoping, porque é uma substância que aumenta a performance. Então, ela não é lícita no esporte. Uma série de empresas, dentre quais essa empresa de implantes, que era do professor Elcimar Coutinho, que é o MECO lá da Bahia, ela há muito tempo leva essas informações do implantes, como encontros anuais sobre implantes, e que sugere uma série de tratamentos, como terapia hormonal e obesidade, transgênero, sexualidade, visão do oncologista. O que talvez seja incômodo é que a gente vê a publicação de gestrinona, e ela sendo ofertada para indicação tradicional como endometriose, miomatose, e também indicada para tratamento de TPM, adenomiose, hipertrofia uterina, baixa de libido, perda de massa muscular e massa óssea. Quer dizer, não é indicação que tenha registro no Brasil. Isso não está correto. Isso não pode ser feito. Para nós médicos, quando algum médico faz uma afirmação que não seja baseada em estudos científicos de evidência 1 ou 2, ele pode ser punido eticamente. E o que acontece é que hoje existe um comércio. Aqui é para vocês terem uma ideia de uma colega que recebeu isso erroneamente, achando que ela era colocadora de implantes, e vocês observem quanto que as farmácias de manipulação oferecem para o médico comprar um implante, por exemplo, de gestrinona, na faixa de R$440, e quanto que eles cobram? Cobram 2, 3, 5 mil reais. Quer dizer, a gente está falando de algo que tem a ver com dinheiro. Uma pergunta que eu vou deixar claro desde já. Vocês conhecem algum médico que é colocador de implante, que o implante seja colocado por outro, ou todos eles o implante é colocado no seu consultório para esse ganho em cima disso que eu estou mostrando? E isso virou uma coisa de mídia, de pessoas famosas, de youtubers, de pseudo-celebridades, e o problema é que começaram a falar abertamente, se gabando, porque eu uso um implante de gestrinona para aumento de massa magra, que minha vida melhorou, que isso, que aquilo. Põe o nome dos seus médicos, e médicos que quando você vai ver, a especialidade é o quê? Longevidade, ginecologia, endocrinologia, e quando a gente vê, não tem RQE, ainda fazem propaganda enganosa, e lembrando que médico que diz que tem uma especialidade e não tem RQE, de novo ali, ele pode ser punido eticamente. Essa história já começa em 2012, quando o CFM já se posicionou contrariamente à chamada, na época, terapia anti-aging, e num parecer fabuloso ele conclui que não se deve utilizar hormônios como terapia anti-envelhecimento, com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de anti-envelhecimento pela falta de evidências científicas quanto a benefícios e riscos. Recentemente, a Febrasgo se posicionou quanto a isso, Febrasgo representando a ginecologia, também contrária à utilização de implante de gestrinona, que não se recomendava a utilização. Também, numa outra publicação da Febrasgo, eles reafirmaram isso, e a gente já tem isso sendo falado também por outras sociedades contra implantes hormonais, como a Endocrine Society. A SBEM já há alguns anos fala que é contrário ao uso de hormônios, seja por meio de implantes ou não, com objetivos estéticos ou para melhora de performance. E a gente resume essa apresentação respondendo algumas perguntas. Vias de administração de fármacos são todas iguais? Não. Estudos realizados em uma via de administração significam que os resultados são iguais nas demais vias? Não. Atualmente, há formulações de testosterona aprovadas para mulheres por agências regulatórias dos Estados Unidos, Brasil e na maioria dos países? Não. É possível afirmar sobre a eficácia e segurança de um tratamento sem estudos randomizados controlados? Não. Implantes hormonais são amplamente estudados por estudos randomizados controlados no tratamento de diferentes doenças? Não. Implantes hormonais devem ser utilizados com fins estéticos? Não. Em cima disso, a gente liberou um posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no dia 6 de novembro de 2021, durante o CAEFA, e teve uma apresentação em cima disso que eu estou mostrando hoje para vocês. E esse posicionamento, ele conta tudo que eu mostrei nessa aula, e basicamente o final ele fala que a gente não reconhece os implantes de gestrinona como uma opção terapêutica e pede que as autoridades regulatórias tomem ciência desse problema, que coloquem o implante de gestrinona na lista, que coloquem a gestrinona, a substância de gestrinona, na lista C5 de substâncias anabolizantes, e que tem uma fiscalização desse cenário avassalador. Isso já começou a acontecer. Em dezembro, a Anvisa já se posicionou, e de uma maneira
assim, sensacional. Ela liberou informações, na realidade ela liberou uma nota técnica proibindo a propaganda de gestrinona em território nacional. O que isso significa? Que eles reconheceram que a gestrinona não tem indicação em bula, que a gestrinona não tem nenhum pedido de nenhuma empresa para fazer com que ela seja produzida no Brasil, tá? Não querem que faça propaganda da gestrinona de nenhuma maneira, então um médico, uma farmácia que fizer propaganda de gestrinona pode ser punido. E novas medidas vão ser tomadas, por exemplo, como essa de colocação da gestrinona na lista de anabolizantes, e talvez com isso criar uma série de dificuldades para evitar que esse fenômeno avassalador do uso inadequado de gestrinona na forma de implantes seja freado. A gente consegue já observar que praticamente nesses 2 meses desde a publicação da nota técnica da Anvisa, as propagandas em mídias sociais elas realmente desapareceram de uma maneira intensa, falando especificamente da gestrinona, mas certamente tem outros passos para serem dados para que a gente possa, sim, usar remédios para trazer benefícios para pessoas, para diminuir, mitigar os riscos e que realmente essa balança de segurança e eficácia seja comprovada por meio de estudos para que a gente possa, sim, fazer mais bem do que mal para as pessoas que a gente acompanha, como é a medicina tradicional, como é a medicina correta, como é simplesmente o ato médico deve ser feito. Eu deixo aqui meu contato, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para discussão posteriormente. Obrigado. Muito obrigado, Carol, obrigado, Dr. Luiz, obrigado, Alexandre. Excelentes apresentações. Nós vamos ter aqui alguns minutos para poder conversar e trocar algumas experiências. Então, vou ser bem objetivo, vou começar pela doutora Carolina, e foi apresentado ali bastante dados em estudos relacionando, né, o uso de contraceptivos e níveis de testosterona total, livre, que fazem algumas oscilações, e falando sobre isso em sexualidade. A gente vê muito hoje na prática clínica os pacientes e colegas dosando muita testosterona para poder definir sexualidade, libido e outras condutas. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre essa dosagem de testosterona em mulheres? Então, eu acho que o Alexandre também comentou, né, a gente sabe que os kits, né, que são usados para dosagem de testosterona, primeiro que não foi feito para as mulheres. Então, os valores que a gente tem, eles não servem para falar se a testosterona da mulher está ou não está normal, né? Eles servem mais para medir excesso de testosterona, mas não a normalidade é prejudicada. Além disso, eu não sei se o pessoal sabe, dependendo do método que você mede, por exemplo, a gente tem um estudo que a gente estava avaliando a testosterona em usuárias de Mirena, que foi feito, ao invés da gente fazer por espectrometria de massa, que seria o melhor aí, apesar das limitações, né, dos valores, a gente fez por radioimunensaio, e o que aconteceu é que o kit avaliou o levonorgestrel como se fosse testosterona, mostrando um aumento de 50% no valor da testosterona, e isso era completamente falso. Então, o que acontece é que tem se feito um check-up hormonal geral nas mulheres usuárias, por exemplo, de contraceptivo combinado, e aí vem progesterona baixa, FSH baixa, LH baixo, tudo que a gente imagina, e a testosterona baixa, e aí começa a se imputar que a mulher está tendo um excesso de uma série de prejuízos hormonais pelo uso do contraceptivo, que agirá dessa mesma forma. Então, a testosterona, os kits não servem para prever a normalidade, a gente não dosa, mesmo para mulheres com desejo desejo sexual hipoativo, a gente só realmente dosaria para avaliar se ela está com uma dose suprafisiológica de testosterona, né? Vocês me corrigem se eu estiver falando alguma bobagem. Então, na verdade, a gente não serve para nada esses exames, a não ser para quando a gente está avaliando excesso de androgênio em algumas doenças ou dose suprafisiológica de testosterona. Excelente, acho que a mensagem foi passada e isso é importante na prática, né? Vou
perguntar aqui para o Dr. Luiz algo bem prático, não sei se eu posso definir essa frase como correta, né? Então, com a apresentação, hoje será que, pensando em adolescentes e nurigestas e no sistema intrauterino, seria mais prudente falar que essas pacientes se beneficiariam mais do Cailina e o Mirena seria mais para mulheres mais adultas e já que tiveram filhos? Isso pode ser uma verdade? Obrigado, Marcelo. Ese es dos tantos dos mitos que existen no imaginario médico, ¿no? Na realidade, no. Mirena es para cualquier mujer, nuligestas, adolescentes, adultas, con filhos, sin filhos. Y Cailina también. A grande diferença, não tem diferenças nas taxas de anticoncepção. A grande diferença é que Cailina não pode ser utilizado para mulheres que têm sangramento menstrual abundante, porque como libera menos levonorgestrel, não tem efeito em sangramento menstrual abundante. E segundo, que se a mulher está buscando mais amenorreia, tem que privilegiar Mirena, porque Cailina induz menos amenorreia que. Mas os dois podem ser utilizados indistintamente. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Doutor Alexandre, eu acho que depois de toda essa polêmica que tem vindo dos implantes, a gente tem falado muito desde o final do ano passado do CAEFA, e eu acho que foi muito importante essa questão da Anvisa. Mas hoje, eu acho que o colega que está lá no consultório fica sempre com essa dúvida e nos pergunta: o que a gente pode fazer como médicos hoje para poder ajudar a tentar coibir, ou alguma forma, existe alguma forma da gente poder atuar mais em conjunto com as questões de sociedades e Anvisa? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Na realidade, esse é um trabalho que começou na metade do ano passado, ele teve daí o final do ano que ele realmente começou a acontecer, e ele está em andamento. Nesse momento, o que é possível fazer? A gente vê nitidamente que as propagandas que eram absurdas que aconteciam nas redes sociais, elas diminuíram de maneira nítida com relação a implante de gestrinona, mas quem ainda encontrar qualquer propaganda de implante de gestrinona ou de gestrinona, porque o que está proibido é propaganda de gestrinona, visto que não tem um registro no bulário oficial da Anvisa, deve fazer a denúncia para a Anvisa. A Anvisa trabalha de maneira reativa, então precisam acontecer essas denúncias, e quanto mais denúncia tiver, mais a gente vai conseguir coibir esse uso indiscriminado de uma substância que ela é anabolizante, ela tem uma série de efeitos colaterais, pode até ser que tenha algum efeito positivo em alguma doença, mas para isso tem que ter um registro em bula, o que não é realidade hoje no Brasil. Então, o que cada colega no seu consultório que fica incomodado com essa história pode fazer é, ao identificar uma situação como essa, como cidadão, ele pode fazer a denúncia no site da Anvisa. Existem alguns passos lá, essa denúncia ela vai adiante a partir do momento que ela chega na Anvisa. Excelente, muito obrigado. Tem muitos elogios aqui para as aulas de vocês e eu vou tentar puxar algumas perguntas mais pontuais. Eu vou trazer aqui mais uma para a Carolina, que foi perguntado: pacientes que têm enxaqueca crônica e vai falar em progestogênio, é melhor o injetável ou oral nessa situação? Então, na verdade, a gente, diferente do estrogênio que a via importa, do progestagênio não importa. Então, quando a paciente tem enxaqueca, e eu quero dizer enxaqueca com aura, ou enxaqueca sem aura acima de 35 anos, o estrogênio está proibido pelo risco de AVC. E aí eu posso usar todos os progestágenos ou métodos não hormonais. O colega deve estar se referindo que existe uma revisão sistemática de poucos estudos mostrando que o desogestrel poderia reduzir o número de crises, a necessidade de medicamento e a intensidade das crises. Só que o efeito foi pequeno, a qualidade dos estudos não foi boa, então a gente não sabe se isso aconteceria com todos os progestágenos ou só com desogestrel, mas em termos de risco de AVC, todos teriam o mesmo efeito de não aumentar o risco de AVC. Excelente. Alexandre, a gente falou muito sobre o implante de gestrinona, mas tem algumas perguntas falando em questões de outros implantes aqui. Então, existe no Brasil hoje algum implante hormonal que seja aprovado em algum momento, e principalmente na pós-menopausa? Só o gineco tem. Não é nosso, da endócrino, né? Então a Carol e o Luiz podem falar que na realidade é o Implanon, é o único implante oficial para contracepção, então é um só, não existe mais nada. Todo o resto é utilizado de uma maneira realmente
difícil de dizer da qualidade do que é feito, e o problema não é só implante hormonal, né, Marcelo? Além de hormônios, se misturam outras coisas. A gente tem implante que põe oxandrolona, que põe tadalafila, que põe metformina, e quando a gente vê, está se misturando um monte de coisa que coloca embaixo da pele de duração de 6 a 12 meses, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, sem nenhuma avaliação de segurança. Então, o que a gente está vivenciando é o uso de uma via de administração que é possível, só que está sendo usada de maneira equivocada. Pergunta, por que não fazem então um supositório de tudo isso? Não, estou falando sério, porque é uma via de administração, né? Então poderia, mas qual é o problema? É barato e não daria dinheiro. Esse é o problema, porque a gente está falando só do vil metal, porque se não tivesse dinheiro envolvido, não teria tudo isso que está acontecendo agora. Então, oficialmente, só na ginecologia em Planon. Obrigado. Marcelo, só um ponto-chave, o pessoal tem usado o implante, o implante de gestrinona, atestando também contracepção com ele, sendo que não tem um estudo de taxa de eficácia, e isso é perigosíssimo, né? Porque a gente não sabe se, apesar da dose poder inibir a ovulação, se de fato inibe e se de fato se traduz em desfecho clínico de redução da gravidez e quanto isso seria. Eu vou pegar o gancho, desculpa. A Carol falou com perfeição. Usa um monte de dizer que é anticoncepção, enfia um monte de gestrinona que atua como anabolizante e daqui a pouco não tem anticoncepção e, na realidade, se tiver uma gravidez, ainda vem com um problema relacionado de uma exposição a um androgênio fortíssimo. Então, é caótica a situação. Caótica. Então, não existe indicação de implante de gestrinona oficialmente no território nacional. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta em conjunto para a Carol e para o Luiz, para tentar falar, e cada um na sua área da apresentação. Existe um limite de idade para eu usar o anticoncepcional? Existe um limite que eu tenho que pensar em retirar? E existe um limite também para colocar algum dispositivo intrauterino? Luiz, vou começar para a Carolina e depois eu passo para o Luiz. Então, na verdade, quando a gente está pensando no combinado, né, normalmente a gente usa até no máximo 50 anos. Se a mulher necessitar de mais contracepção, você tem que usar progestágeno ou não hormonal. Isso segundo o colégio segundo o consenso do Reino Unido, né? E aí depois a gente poderia usar na hormonal progestágeno isolado. Se eu estou já com progestágeno isolado, eu tenho duas opções. Ou seguir até 55 anos e não fazer nada, ou se eu quiser parar entre 50 e 55 anos, dosar um FSH, essa é uma das hipóteses, o Dr. Bahamondes falou. Se tiver em nível de menopausa, usa mais um ano e retira o contraceptivo. Eu vou deixar o dia para o Dr. Bahamondes. Eu só agregaria, nós medimos, para mulheres que estão na menorreia, por exemplo, por uso de Depo-Provera ou de Mirena, ela diz, não, olha, como vou saber se entrei na pós-menopausa ou não? Nós medimos 2 vezes FSH com diferença de 90 dias. Por quê? Porque todo mundo lembra o estudo SWAMP, aquele estudo dos Estados Unidos, que era estudo de Women's Across the Country, e que eles mostravam que o FSH tinha alterações, ou seja, podia ter um FSH alto e depois tinha um FSH baixo. Então, se nós temos 2 FSH altos com diferença de 90 dias, decimos à mulher, senhora, você está na pós-menopausa, um pouco coincidindo com Carolina. Se ela está usando Mirena, decimos, senhora, se quer deixar o Mirena aí, deixa aí, que vamos a dar estrogénios contínuos e va a usar o Mirena como proteção endometrial. Outros, como disse Carolina, dizem, não, deixa 2 anos depois da menorreia, depois da indução da presença de menorreia por pós-menopausa. Se está com um DIU com cobre, deixa pelo menos 1 ano. Absoluta certeza que está na pós-menopausa. Perfeito. Eu acho que pelo nosso horário aqui eu estou no limite do horário, então eu vou, para não atrasar o resto da programação, eu vou agradecer a doutora Carolina, ao doutor Luiz, ao doutor Alexandre, muito obrigado pelo simpósio. Sei que ficou algumas perguntas aqui, mas a gente pode depois talvez conversar pessoalmente com as pessoas que encaminharam. Agora a gente vai ter um intervalo, tem intervalo até as 11h40 e depois começará o simpósio 3, que será tópicos em gestação e lactação. Tenham todos um bom dia e mais uma vez obrigado. Muito obrigado.
Obrigado.